Homem vestido como um mendigo entra em um restaurante e o que fazem com ele é terrível, porém ele faz todos se arrependerem amargamente. Seja bem-vindo ao canal Histórias Memoráveis. Se você gostar dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você será avisado sempre que postarmos uma nova história. Curta, comenta e compartilha. Durante um período de muita fome e praticamente nenhuma fonte de renda, Henrique começou a andar pelas ruas em busca de comida até avistar uma famosa rede de restaurantes. Enquanto ele observava o interior da loja através do vidro, a sua fome só aumentava e a cada segundo mais pessoas lá dentro percebiam a presença de Henrique e começavam a se sentir desconfortáveis. Acontece que um homem com fome se torna incapaz de controlar totalmente os seus atos e pensamentos. Atraído pelo cheiro da comida, sem que ele percebesse, começou a caminhar em direção à entrada principal do restaurante. Não havia qualquer segurança naquele instante, então foi inevitável que Henrique entrasse no estabelecimento e imediatamente passou a perceber os olhares de nojo e desprezo que decidiu ignorar completamente. O gerente do restaurante percebeu a situação por conta dos murmurinhos. Ao avistar o morador de rua no salão do restaurante, o funcionário ficou completamente indignado. Ele caminhou até Henrique para perguntar o que ele queria, sendo que Henrique educadamente confessou que estava morrendo de fome e suplicou por ajuda com qualquer tipo de alimento. O gerente permaneceu em silêncio por alguns segundos, o que levou o mendigo a acreditar que conseguiria algum prato de comida. Infelizmente, para sua surpresa, o gerente começou a proferir insultos e a gritar com Henrique de maneira deselegante e exaltada. Ele o acusou de estar perturbando os clientes do local e mandou que ele fosse embora rapidamente. O gerente ficou tão furioso que cerrou os punhos, mas para a sorte de Henrique ele pensou melhor, pois não queria fazer nada que pudesse arruinar a reputação do refinado restaurante. O segurança retornou de seu horário de trabalho e o morador de rua foi convidado a se retirar do recinto. Como se não bastasse a humilhação que já havia sofrido, o gerente mandou Henrique tomar um banho antes de ousar retornar ao restaurante. Ele ainda teve que ouvir que o seu tipo de pessoa não tem direito de entrar em um lugar como aquele. Henrique não conseguia acreditar no que estava ouvindo e não conseguia disfarçar sua tristeza. Tudo o que ele esperava era que o gerente o rejeitasse de maneira educada ou apenas entregasse alguma sobra de comida. Entretanto, graves problemas de saúde que Henrique tinha e viu no comportamento agressivo daquele homem um gatilho que o fez cogitar tirar a própria vida, mas logo refletiu que permanecer naquele local não ia levar a lugar nenhum e decidiu buscar outra filial da rede de restaurantes. Num outro ponto do bairro, antes mesmo de entrar na segunda loja, Henrique foi barrado por uma das garçonetes. Ele pediu para entrar no restaurante e explicou que costumava frequentar o local num período de sua vida, onde as suas condições não eram tão precárias, e informou que conhecia o dono. Na tentativa de convencer a moça, ele relatou que havia tido bastante dinheiro até perder tudo por causa de um acidente. Tanto esforço foi em vão, a garçonete começou a rir e a debochar de Henrique, até chamar o novo chefe da casa, que agiu de maneira tão desagradável quanto ela. Para piorar, o cozinheiro começou a ridicularizar e pedir que ele deixasse o local imediatamente. Henrique não conseguia acreditar que nenhum mísero estabelecimento seria capaz de fazer um gesto de gentileza e ceder um pedaço de pão que fosse. Alguns instantes depois, o gerente desse segundo restaurante surgiu do nada e sugeriu que, se ele quisesse comer alguma coisa, que procurasse nas lixeiras localizadas nos fundos. Já completamente abatido e faminto, sem forças para pedir ajuda e totalmente desolado, Henrique começou a vagar pela cidade sem direção, se questionando pela falta de humanidade das pessoas. Sua fome não parava de aumentar, até que ele lembrou que conhecia uma pessoa que ainda trabalhava presencialmente em uma das cadeias de restaurante. Essa pessoa era João, que coincidentemente era chefe de cozinha no terceiro e mais afastado restaurante do bairro. Por acaso do destino, ele era o braço direito do rico proprietário dessas cadeias de restaurantes e, ao que tudo indicava, seria o próximo na fila de sucessão para comandar os restaurantes após o falecimento do dono. Como Henrique havia lidado com João durante muitos anos, ele não tinha dúvidas que pelo menos uma pessoa estaria ao seu lado e lhe ofereceria um pouco de comida.
Na mesma hora começou a sua nova caminhada e quando finalmente chegou na porta do terceiro restaurante, avistou seu antigo colega cozinhando elegantemente em uma cozinha aberta, localizada próxima à entrada do estabelecimento. Henrique entrou e cumprimentou o cozinheiro. Pediu um pouco de comida, mas João nem se deu ao trabalho de levantar a cabeça e olhar nos olhos do pedinte. Enquanto cozinhava, sugeriu ao homem que se afastasse e não o incomodasse durante o serviço. Ele continuou repetindo que aquilo ali não era uma cozinha comunitária e que ele precisava sair do restaurante, do contrário a segurança seria acionada. João chegou a dizer que só quem tem dinheiro merece ficar e comer num lugar como aquele, e que os sem-tetos sequer teriam direito a passar pela porta, por serem alcoólatras e drogados. Ele o acusou de andar por aí pedindo comida ao invés de buscar um emprego decente por pura vagabundagem. Não deu nem tempo de Henrique se apresentar. A partir de então, já não foi possível que Henrique conseguisse conter as lágrimas. A sua fé na bondade das pessoas estava completamente destruída. Mesmo com tantas dificuldades pessoais, ele nunca havia ficado tão triste e abatido em toda a sua vida, mas as palavras de João não saíam de sua cabeça. Ele já havia passado por todos os cantos do bairro implorando por comida, exceto por a filial localizada na rua principal, e era o mais chique entre todos os estabelecimentos da rede. Ele sabia que seria tratado de forma tão cruel ou até mesmo pior do que nas experiências anteriores, mas já que não via qualquer luz no fim do túnel, precisava tentar. Ao se aproximar do último restaurante, o segurança foi cordial e perguntou como ele estava se sentindo. Henrique não pôde evitar a surpresa e largou um sorriso de orelha a orelha. Empolgado, explicou que estava com fome, mas que ninguém estava disposto a oferecer qualquer ajuda em nenhuma das outras filiais. O vigia sugeriu que esperasse, pois ele iria verificar com o gerente o que poderia ser feito. Depois de alguns instantes, o gerente foi até o lado de fora e viu que ele estava ali parado. Olhando para Henrique, perguntou: "Senhor, o que posso fazer por você?" Henrique explicou que não fazia uma refeição há dias e o gerente pediu que aguardasse um pouco. O trauma vivido nos restaurantes anteriores foi tão grande que depois de alguns minutos Henrique achou que estivesse sendo enganado ou ridicularizado e decidiu se afastar do estabelecimento. Afinal, o restaurante estava vazio e com praticamente nenhum cliente que justificasse tamanha demora. Ele não tinha ido muito longe quando o gerente começou a correr atrás dele. Para sua surpresa, o funcionário estava sorrindo e pediu desculpas por fazer ele esperar. Ele disse que a equipe de cozinha havia preparado uma refeição muito saborosa. Logo mais, Henrique percebeu que uma espécie de milagre havia acontecido. Ele entrou no restaurante e ficou chocado ao ver que estava diante de seus olhos. Os responsáveis pela filial mais chique da rede de restaurantes montaram uma mesa inteira só para ele. Tudo foi decorado com carinho e havia comida suficiente para 5 pessoas. O gerente deixou Henrique sozinho para que ele pudesse saborear a comida com calma. O restante da equipe se aproximou e o tratou como se fosse uma pessoa do alto escalão da sociedade. Os garçons serviram cada item do menu com a maior elegância possível. Antes da sobremesa, o gerente disse que não deixaria o nosso protagonista sair do restaurante de mãos vazias. Todos os membros da equipe arrecadaram uma quantia simbólica em dinheiro para ajudar o morador de rua. Os garçons também prepararam uma quentinha para mais tarde e o gerente o convidou para retornar no dia seguinte, caso tivesse interesse em disputar uma vaga de emprego. Enquanto tudo isso acontecia, todos os funcionários da rede de restaurantes receberam uma mensagem do chefão da empresa, dizendo que visitaria uma das filiais. Todos os membros tiveram que se reunir nesta sede para uma reunião de emergência. Depois de vestirem sua melhor roupa e se juntarem às pressas no local combinado, passaram a aguardar ansiosamente pela chegada do proprietário. Para surpresa geral, o proprietário não chegou tão rápido, mas Henrique retornou ao restaurante e deixou todo mundo de cabelo em pé. Afinal, o mendigo não poderia estar presente no dia da reunião com o dono da rede. Enquanto a imensa maioria dos gerentes, garçons e seguranças se mantiveram ocupados berrando com Henrique, o funcionário que havia preparado seu banquete o convidou para entrar e pediu que ele esperasse num ambiente reservado, pois uma importante reunião ocorreria em breve. Feito isso, mais tempo passou e nada do proprietário chegar ao encontro. Um dos gerentes começou a ligar para o chefe e perguntou a que horas ele pretendia chegar ao local. O dono atendeu a ligação e informou que ele já estava esperando a todos na cozinha. Todos correram para dentro e ficaram chocados
chocados com o que viram diante de seus olhos. Henrique lavou o rosto e arrumou as roupas. A equipe ficou paralisada em estado de choque e coberta de vergonha. Se pudessem cavar um buraco no chão e pular de cabeça, teriam feito. Henrique era o dono de todos esses restaurantes chiques e decidiu fazer essas visitas trajado de sem-teto para checar a conduta de seus funcionários. Ele contou a todos sobre a dor que sentiu nos últimos dias. Ele não poderia ter ficado mais decepcionado, mas informou que o teste era uma atitude necessária. Ele havia acabado de receber uma terrível notícia de seu médico. Um câncer de pulmão em estado terminal colocaria fim à sua vida num curto período de tempo. Como Henrique não tinha família de sangue, sua única família eram os seus funcionários de seus restaurantes, e ele resolveu fazer uma análise final nos seus subordinados. E mais do que ninguém, ele confiava plenamente em João, seu homem forte e melhor amigo por muitos anos. Ele esperava que esse tipo de comportamento viesse de qualquer um, menos de João, que foi quem mais quebrou a sua confiança e se mostrou uma pessoa sem nenhuma empatia. No fim das contas, Henrique se sentiu aliviado por ter feito o experimento, antes de entregar toda a sua fortuna, nas mãos de uma pessoa com valores tão contraditórios e sem nenhum espírito solidário. Desde o início, Henrique costumava pregar e ensinar aos seus funcionários o significado da palavra gentileza. Por que será que eles esqueceram de seguir esse caminho no momento em que uma pessoa em estado de necessidade se aproximou dos restaurantes? Os funcionários imploraram por perdão e disseram que iriam melhorar. Henrique declarou que a grande missão de uma rede de restaurantes é alimentar as pessoas, e de vez em quando dar comida de graça para necessitados é mais do que um gesto de bondade. No fim da reunião, o chefe anunciou que o seu verdadeiro sucessor na rede de restaurantes seria o gerente da rua principal, que o recebeu com todo o carinho e respeito do mundo, independente de trajes e condições sociais ou aparências. Henrique desejou ao restante dos funcionários uma constante evolução pessoal, prometeu uma segunda e última chance e passou todos os seus últimos dias no restaurante que o tratou da melhor forma possível. Jamais se esqueça que gentileza gera gentileza.